Olá, meus amigos, minhas amigas, nossa imensa gratidão por aqui estarmos mais uma vez, tendo a oportunidade de falarmos sobre um tema para as nossas reflexões. Vamos buscar o recurso da prece, nesse momento, agradecendo aos benfeitores pela oportunidade que nos dá de aqui estarmos nesse mundo de provas e expiações, buscando aprender frente aos nossos desafios que Deus coloca em nossas vidas. E que possamos, nesse breve instante, buscarmos através desta pequena reflexão em cima de um texto que nos propomos a ler e comentar, entendemos um pouco mais a respeito dos tópicos relacionados ao conhecimento, à inteligência. Que assim seja. Então nós vamos encontrar uma referência, melhor dizendo, né, que está no Livro dos Espíritos, onde fala no item 3 do capítulo 4, abordando o princípio vital, fala a respeito de inteligência e instinto. E ele pergunta, o codificador, aos venerandos amigos da espiritualidade, sobre a questão da inteligência, se ela é um atributo do princípio vital. E eles dizem que não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. E a inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Então o codificador mesmo diz que, na realidade, a inteligência é uma faculdade especial, própria, né, dos seres como nós, né, que fazemos parte dessa classe de seres orgânicos, como com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. E nós buscamos, através dessa reflexão a respeito do homem inteligente, que é essa nossa proposta, né? O ser humano inteligente, analisarmos esta questão através de um texto de Emmanuel, realizado em uma reunião pública no dia 25 de maio de 1959 e inserida no livro, né, Religião dos Espíritos, psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier. E ele diz, então, no texto, sobre o homem inteligente, que em verdade o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção, né, para compreender a vida e sublimá-la. Vai além, né? Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo, né, se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis,
não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. Então, eu concluí dizendo que o homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus, né? Então nós encontramos este texto, como dissemos, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 38, né? Quem tiver interesse vai buscar esta referência, né? E encontrar essa afirmativa, né? essa elucidação dele a respeito da utilização da inteligência. Não é aquele que simplesmente porque consegue auxiliar o outro, entre aspas, né? Comprando o objeto de alguém por um valor inferior ao que ele realmente merece ou vale, demonstrando aí, como diriam alguns, esperteza, misturando esperteza com inteligência, que na realidade não é a mesma coisa, né? Porque você, como ele diz aqui, aquele que é inteligente, então ele está disposto a ajudar, a participar do mundo, a auxiliar aquele que está com dificuldade, com necessidade. Ele, como ele mesmo diz, né, não se encastela, né, não fica envolvido, vamos dizer assim, o prisioneiro, vamos dizer assim, do seu próprio orgulho, e querendo evitar aproximar-se do ignorante. Então, a pessoa que tem dificuldade vai ajudar a instruí-lo, a esclarecer, né? Então, ter a paciência também de ajudar através disso. E, como também diz, né, dispondo de meios para que o próximo, né, seja trabalhado, né, na espontaneidade, né, através do prazer de servir, né, e não utilizá-lo simplesmente no seu interesse para dispor dele, né, simplesmente aproveitando do próximo, né, e que isso não é inteligência, como nós dissemos, isso é de alguma forma equivocada, né, de poder aproveitar a ingenuidade do próximo, né, e as suas dificuldades, mas aqui trabalhando, como ele diz, dentro daquele padrão estabelecido pelo nosso Mestre Jesus, né? Sendo grande, né? Ele soube de alguma forma diminuir-se para chegar até nós, para chegar até os seres humanos, trazer sua mensagem com a profundidade e riqueza que ele tinha, né? E caminhar, vamos dizer assim, nesse mesmo nível que nos encontramos. Então, imaginarmos a superioridade de Jesus, que ele teve esta capacidade, né? Ou esse amor grandioso, ele continua de alguma forma tendo, né? Mas ele teve essa demonstração através da oportunidade que ele pôde vir aqui, presenciar as situações, trabalhar junto com aqueles elementos que vieram auxiliá-lo na divulgação da sua mensagem e levar até, de algum modo, que chegasse, como chegou, até nós, né? E ainda com dificuldades nos encontramos de poder trabalhar todas os seus grandes ensinos. Então, o homem inteligente, né, como ele diz, o ser humano inteligente, é aquele que realmente sabe utilizar, vamos dizer assim, dessa oportunidade que Deus lhe concede, né? Consagrando-se, como ele fecha o texto, né, dizendo assim, ao bem dos outros, né, para que os outros lhe partilhem esse crescimento, essa chegada, essa elevação de chegarmos o mais próximo, né, de Deus, nosso Pai, na nossa escalada evolutiva. Muita paz a todos e muito obrigado.